Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um MetaCast. Dia hoje está lotado de gravação. Tem bastante programa legal que a gente está fazendo para vocês. Até para adiantar um pouco de conteúdo, porque já o estúdio aqui vai entrar em reforma de novo. Mas pelo menos dessa vez vocês não vão ficar sem conteúdo nenhum, a gente corre o ano inteiro. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer mais uma vez ao estúdio, ao Cabide, à CoinLivre, que é a nossa patrocinadora. Se não tivesse CoinLivre, não tinha o programa, então não tem o que fazer. E aproveitar que as cores são as mesmas, né? Então fica fácil de fazer o patrocínio aqui. Bom, gente, eu acabei de voltar, não sei se vocês estão acompanhando as mídias sociais, mas eu acabei de voltar de Brasília. E justamente por causa disso eu comecei a ter acesso a pessoas que antes eu não tinha, até porque eu não conhecia Brasília antes. E eu acredito que a gente vai ter várias entrevistas daqui pra frente que vão contar com pessoas que são de áreas diferentes do que a gente está acostumado a entrevistar. Não que alguns deles não sejam advogados, economistas, eu acho que não é a área de atuação e sim o segmento que eles atuam. E vamos começar hoje com uma pessoa que, não é nem acho que coincidência, a gente acabou conhecendo o pessoal da Associação Comercial do Distrito Federal. E aí logo em seguida aqui em São Paulo, eu fui apresentado por um grande amigo meu, que vocês conhecem, o alemão Gustavo Nonnenberg, para o vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Não que isso seja a única parte da história dele, mas vamos começar pelo começo, né? E, bom, muito bem-vindo, Salles, de verdade, muito obrigado pelo teu tempo. E é isso, bater um papo aqui, conhecer um pouco mais da sua história. Não é normal a gente falar com alguém eu não vou falar do poder público, porque não é esse o caso, mas que conversa dos dois lados, né? Alguém que vê tanto o privado quanto vê o público via uma associação ou até antes disso. Então acho que seria muito legal você compartilhar um pouco dessa experiência e, mais uma vez, bem-vindo. Vamos que vamos. Obrigado. Jorge, eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que não caminham de forma separada o poder público do privado. O público, ele cria as bases para que o desenvolvimento aconteça. Então, o público cria condições, facilidades ou dificuldades para que o privado se desenvolva. E é assim que deve acontecer. Essa corda, essa locomotiva é o privado. Então... É interessante, né? Porque a gente sempre fala... Quando a gente pensa um pouco na Constituição, né, o ente privado ele pode fazer tudo aquilo que o Estado, que a Constituição não lhe proíba, né? E o poder público só pode fazer aquilo que a Constituição lhe permite. Então, se você montar um diagrama de Venn, o meio entre os dois é justamente aquela relação que pode ser muito harmônica. Vamos ver se é assim ou não é assim de verdade, né? Pelo menos na tua atuação. Mas a intersecção entre essas duas coisas é a área onde, de fato, a atividade pública, a atividade privada pode sim beneficiar o público, sem falar só da parte básica que todo mundo conhece, que são os impostos, né? Então, tirando os impostos aqui do lado, aonde que esses dois lados podem se unir e fazer acontecer? E pelo que eu vi do teu perfil no LinkedIn, que a gente já tinha conversado antes, você tem um histórico gigante de projetos e atuações onde isso de fato aconteceu, né? Então, vamos lá, vamos começar. Você falou de impostos, né? Vamos começar por ali, porque nós estamos passando por um processo de reforma tributária que nós discutimos na Associação Comercial do Rio de Janeiro, desde que eu era do Conselho de Jovens Empresários. E agora está saindo a reforma tributária, mas está saindo de uma forma que me assusta bastante, assusta o empresariado bastante, porque a pior coisa do mundo é você não ter chão. Nós não sabemos que chão nós estamos pisando. Não sabemos alíquota, não sabemos base de cálculo, nós não sabemos absolutamente nada. E parte dessa ideia vai ser o tal do IVA, né? O tal do IVA. O que é o IVA? É uma pergunta para não ser respondida porque não tem resposta. Pois é. Então, esse é o lado que o poder público poderia e deveria fazer de forma clara, objetiva, mas não está fazendo da forma que deveria fazer. Então, isso causa uma ansiedade no lado privado gigantesca. Como que você planeja os próximos anos se você não tem a menor noção do que vão ser os impostos e de que forma objetiva eles serão? Eu acho interessante você me falar isso logo lá já no começo da conversa, porque você é a terceira pessoa que eu conheço que está em cadeira de presidência ou vice-presidência de uma associação comercial. E os três têm a mesma visão sobre o poder público. Os três são meio liberais, vamos dizer assim, ou totalmente liberais, mas têm uma visão crítica de como as coisas poderiam ser feitas para poder ajudar os dois lados. Que bom ouvir isso. Nós teremos, a princípio, do que a gente consegue saber, uma carga tributária, principalmente na parte de serviços, que é a base da nossa economia, da economia brasileira, maior do que da Hungria. É uma coisa, assim, completamente lembrando que a gente já tem a segunda maior carga tributária do mundo, só atrás da China.
Aqui é uma coisa absurda. A gente já passou da curva de Lafra há muito tempo. Né, que o ideal falam que está entre 25% e 27,5%. A gente está em 43%, 44%. É uma coisa absurda, já é muito pesado para o brasileiro. E para onde ela vai? Pois é. E não, nem vai aumentar você, mais ainda. nem eu. E tive uma conversa na semana passada com um maior escritório de contabilidade da América Latina, que ele falou, eu estou sem chão, eu não sei o que... A pior coisa do mundo é você ser um profissional e não saber o que responder para o seu cliente. Eu não sei o que responder para o meu cliente, eu não tenho o que responder. O Estado é tão despreparado que eles já colocaram essas mudanças para ser assumidas a partir de, acho que, 2026, 27, e vai até 2030 para ter a total cumprimento disso. Né? Pô, eles já estão partindo do pressuposto que vai demorar 5, 6 anos para o pessoal entender o que está acontecendo. Dado que a desculpa do IVA era simplificar. Pô, mas que simplificação é essa que você precisa de 6 anos para começar a entender? É horrível isso. É horrível porque nós nas empresas, nós fazemos conta todo dia, nós planejamos 5 anos, 10 anos, mas corrigimos esse planejamento dia a dia. Como é que a gente faz quando você não tem a menor ideia? Como calcular? E aí há de se perguntar, nossa, mas tem um monte de cursos aí falando de reforma tributária. Me causa estranheza, porque se os tributaristas não sabem como vai acontecer, como é que existe curso para explicar o que ninguém sabe? Não, bom ouvir isso, porque mais uma vez no nosso mercado a gente teve lá o marco legal dos criptoativos, etc., que eu critiquei desde o primeiro momento que saiu. Todo mundo, melhor ter alguma regulação do que nenhuma regulação, né? Inclusive vendo uma frase disso em inglês. E eu olhava para aquilo e falei, cara, mas que bagunça, né? Eles determinam o que é uma PSEV, né? A Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, a própria CoinLivre mas eles não colocaram isso, não tem KNAI específico para isso. Ainda tem que adaptar com KNAIs antigos. E aí entender o que disso é uma entidade financeira, o que não é, o que é, se vai precisar de licença ou não. Então assim, tá todo mundo se virando nos 30 e acabou que as melhores medidas vêm do próprio Bacen e da própria CVM com as portarias. E não do que seria esse tal marco regulatório. Os submercados estão se autorregulando e conseguindo jurisprudência. E aí, a partir daí, isso está subindo. Então, a gente fala sobre ativos financeiros, a maior parte deles está sendo de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, assim, que marco regulatório é esse que deixou o povo mais confuso do que ajudou, né? Sem nenhum tipo de... Eles não deram nome aos bois, ninguém sabe o que é o quê. Aí agora vem imposto aleatório de que tem cripto fora, que ninguém sabe de onde está vindo. Pô, Jorge, a melhor forma, a economia, ela empurra a legislação. É assim que acontece. Deveria ser assim, não? Você, no poder público, definir como vai ser a regra do jogo, sem ter ela ainda modelada, e quem modela é a economia, fica muito difícil. Então, basta olhar para onde está sendo direcionado esse jogo e criar as regras para esse direcionamento. E vamos aproveitar que, vamos lá, né? A tua associação comercial é do Rio de Janeiro. As pessoas não entendem realmente o que é uma república federativa, né? Lá nos Estados Unidos é muito fácil de você ver que cada estado de fato pode opinar e criar suas próprias leis sobre várias áreas diferentes, tirando uma ou outra, né? Tirando, por exemplo, a ação da SEC e o direito criminal, mas assim, tem muitas coisas ali que realmente se vê muito claro diferentes entre estados. Aqui no Brasil deveria ser a mesma coisa, mas a gente vê muito mais aqui uma hierarquia de poderes que não deveria existir, né, da prefeitura para o governo estadual, do governo estadual para a federação, que não deveria existir, e um download do que é criado na federação para o resto no estado, para o resto dos entes, né, menores. E, honestamente, você nem pode ter guerra fiscal, você não pode ter absolutamente nada aqui no Brasil. Eu me incomoda muito que, primeiro, a gente tem que esperar o Estado fazer alguma coisa para depois operar. E também me incomoda muito que, infelizmente, o que a gente veria que deveria ter plebiscito para muita coisa, consulta pública para muita coisa, não é feito da maneira adequada. Se o Estado mal entende sobre o que ele está regulando, por que não trazer fazer a consulta pública, trazer empresas, entidades privadas para poder opinar sobre um assunto e, a partir daí, criar-se uma legislação? Não entendo por que eles têm esse ego de fazer de cima para baixo. Eu acho que tem que ser assim, exatamente como você falou. Consulta pública. O que me causa estranheza novamente, e eu vou botar quem é o responsável por isso sou eu e você, somos nós, os cidadãos. Os cidadãos são os responsáveis pela forma não adequada que a política é executada, a política partidária, né? Muitas vezes você vê uma audiência pública que é marcada de um dia para o outro é maneira de falar, mas sem a devida comunicação
e de repente nós somos surpreendidos. Olha, na Câmara Municipal estão discutindo a colocação de ônibus elétricos e vamos trocar 4 mil, 5 mil da cidade. Poxa, peraí, é o que eu quero como cidadão? É o que eu entendo como adequado? De que forma vem essa energia? Nós temos infraestrutura para essa energia? Qual que é o parâmetro de comparação, Onde estão as pessoas capacitadas na Câmara Municipal? Elenca para mim, capacitado para fazer esse tipo de discussão. São pessoas, muitas vezes, sem a mínima capacitação, olhando na mídia e olhando a possível repercussão no seu eleitorado daquilo ali, e um eleitorado que também não entende daquilo ali. E vou dar mais um exemplo do marco regulatório específico que eu citei antes, que é extremamente recente. Naquela época eu estava conversando com um dos senadores, né, que foi um dos relatores do projeto, né, e ele me contou, ele falou, olha, das 80, 90 pessoas que estão lá, que teriam que entender do assunto para poder tomar algumas decisões, inclusive o Senado depois todo, 3 não entendiam sobre o mercado. Entendiam o que era uma criptomoeda. Entendiam o que era Bitcoin. Todo o resto estava falando sobre coisas que nunca nem ouviu falar. Que era baseado em hype, baseado em golpes que veio lá fora. Não entendia nem a diferença do que é a tecnologia, do que é o ativo. Não que a gente tenha que falar especificamente sobre isso, mas é um exemplo do quão despreparado o Estado está para poder votar sobre. Enquanto isso a gente vê em outros países, não é que eu estou puxando o saco dos Estados Unidos, não, mas é que a gente tem muito mais visibilidade às coisas que acontecem lá. Visibilidade, essa é a palavra. Quando você tem debates públicos, você vê os senadores fazendo um questionário extenso ao Mark Zuckerberg, por exemplo, que é um puta player do mercado de tecnologia, sobre outro assunto, você vê realmente o quanto eles estão despreparados, mas você vê o empresário se defendendo, explicando como é que funciona o mercado. Eu nunca vi isso aqui. E olha que eu sou o tipo de louco que vira e mexe e liga na TV Senado ou TV Câmara, tá? Então, assim, eu não vejo essa participação das pessoas que vão ser mais afetadas por aquelas decisões dentro das discussões onde elas vão ser votadas. Né? A coisa é simples. Você vota em quem? No amigo do bairro? É no amigo do bairro que nós estamos votando? Sem olhar o lado partidário. A gente não tem nem voto amigo do bairro. A gente nem fez voto distrital ainda. Se é no amigo do bairro, o que você espera do amigo do bairro? O chope ou decisões sábias com base nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no governo federal, no Senado, na Câmara Federal? A gente não vai esperar, a gente não pode. Nós esperamos, infelizmente, mas nós não vamos ter um resultado mediamente adequado se esse amigo do bairro, muito gente boa quando a gente fala de futebol, de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, mas não adequado para fazer discussões desse nível. E você quer ver por que isso acontece? É muito simples. Quando você vai perguntar para a pessoa em quem que ela vai votar, nas eleições, né, gerais, para presidente eu vou votar em tal pessoa. Eu não estou tomando nenhum partido aqui, eu sou liberal, portanto, para mim, nenhum populismo me agrada. Mas ainda assim, e para governador? Talvez... Começa aí no deputado. Na hora alguém me passa um número. Gente... O nosso país comandado pelo legislativo. É isso que não pelo executivo. O executivo tem que obedecer. Eles têm veto? Tem, tudo bem. Mas se você não entende, se você não está pesquisando os deputados, como é que você espera que lá em cima... Eles têm veto. O prefeito ele pode vetar, sim, um projeto de lei. Pode ser derrubado o veto. E o veto pode ser derrubado. E aí? Quando ele foi insubstanciado. E normalmente é insubstanciado, porque o executivo mal entende sobre o que está falando. É mais uma agenda nas 30 que ele tem no mesmo dia. Que tipo de discussão nós estamos fazendo? E aí vamos descer um pouquinho, não que eu entenda, que o seu público não falar sobre isso 5 horas. Não entenda, olha só. Em 1809, Dom João, assim que chegou aqui no Brasil, falou assim, crie-se a Praça do Comércio para que os comerciantes consigam tratar dos seus assuntos próprios. Os comerciantes eram os empresários que existiam no Brasil naquele momento. A Associação Comercial do Rio, ela é derivada dessa Praça do Comércio e nós viemos mudando de sede. Lá, em um dado momento, o Visconde de Mauá foi presidente da Associação Comercial, um cara visionário, extraordinário e que teve a sua vida muito perturbada pelo poder público. Peraí, não era pra gente pegar um cara que tinha mais de 1.000 funcionários à época, com uma população muito menor do que nós temos hoje, e falar, cara, corre, me diz o que você precisa aqui do lado do poder público
mas corre. Se eu tenho que pegar uma pá para mostrar, eu como imperador, para mostrar, gente, vamos trabalhar, dar o exemplo para o meu povo, vamos pegar a pá. O que falta? Resultado. Passando tudo isso, em 1900 o que falta é união, é sintonia por um propósito, por um projeto, ou por vários projetos, mas por um propósito. Em 1900, quando Pereira Passos voltou da França, voltou de Paris... memória, hein? Pelo amor. Voltou de Paris, ele decidiu fazer a Champs-Élysées dos Trópicos, no Rio de Janeiro, que era, ali naquele momento, a cidade mais importante do país, o polo principal, e criar condições de uma estruturação urbana melhor. E ele estudou lá sobre isso, tá? Ele não veio e não foi uma ideia da cabeça dele, ele estudou sobre isso e veio implantar. Houve uma discussão muito grande, porque haviam cortiços, haviam moradias naquele momento, e essas moradias foram em massa derrubadas por dois motivos. Havia um problema sanitário. Nós não tínhamos esgoto, a questão da água e tudo mais. Essas moradias foram derrubadas. Quando essas moradias foram derrubadas, a Associação do Comercial, em 1900, com mais de 1.000 associados, interviu. Falou, para aí, você combinou com quem? E o padeiro, e o sapateiro, e a costureira que atende a essa população ali, como é que fica? Então, houve uma atuação bastante forte naquele momento. De que forma nós estamos atuando hoje? Qual é a pressão política que nós estamos fazendo em prol do bem? Porque se o desenvolvimento, quem leva é a iniciativa privada, ponto. E o poder público cria condições para que aquele desenvolvimento aconteça. Porque, mais uma vez, poder público, né, o governo é sempre um jogo de soma zero. No melhor dos casos, tudo que ele tira, ele coloca de volta. A gente sabe que no Brasil não é assim, né? Porque tem uma taxa a ser tirada aí da corrupção. Mas é só o privado que gera valor. O governo não gera valor. Né? Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais, não sei se tensa, mas logo depois que eu conheci o pessoal, 2 meses atrás da Associação Comercial lá do Distrito Federal, eu até estava falando com pessoas próximas e, até por uma dúvida interna minha, eu perguntei para ele, me fala o que é a CDF ou a AC qualquer coisa, né? ACRJ, Associação Comercial. Sim. Tipo, o que é uma ACDF? Então, 2 meses atrás não te conhecia ainda pessoalmente. Sim. O que é uma associação comercial? Independentemente de qual estado que seja ou de qual... Né? E aí a resposta desse meu colega foi, é tipo um sindicato. Só que o sindicato representa os trabalhadores de uma certa área e a associação comercial representa o comércio. E eu fiquei muito desgostoso com essa afirmação, porque eu não poderia discordar mais. Eu vou passar para vocês também para ver a tua opinião, mas eu não podia discordar mais. Eu vejo os sindicatos, primeiro, como algo extremamente... Sou totalmente contra, né? Eu acho que as coisas deveriam vir do privado, as pessoas que se organizem, porque eu acho que os sindicatos hoje são totalmente partidários. Eles deveriam ser isentos eles deviam ser sem viés, mas eles têm o total viés. Eles têm opinião pública, opinião partidária, eles têm opinião política, e para mim era para ajudar o trabalhador, era para ser isso, né? Só que de uma maneira saudável. E o que eu vejo das associações comerciais, pelo menos das duas que eu conheci até agora, é o extremo oposto disso. Elas literalmente estão lá para ajudar. Independentemente de quem está no poder, de quem está... Eu vejo uma crítica que veio para todos os governos, em todos os momentos. Não é a gente passar pano para cá ou para lá. Até agora eu não vi nada disso. Então eu falei, para mim são duas coisas completamente diferentes. Então, para quem não conhece, e a maior parte do pessoal não conhece, eu também não entendia até pouco tempo atrás, dá um geral. Para que serve uma associação comercial? Qual que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês ajudam os comerciantes, as empresas, os empresários? Bom, eu acho que o empresário, em primeiro lugar, se ajuda a si próprio. E ele se ajuda se unindo a outros, como D. João falou lá atrás, que precisam discutir os seus assuntos próprios. Então, ele se junta numa associação comercial. A associação comercial não é só comércio, ela abre o leque, um leque bastante grande, embora a gente entenda a participação do comércio na nossa sociedade, no peso da nossa economia e a parte de serviços também. Mas na Associação Comercial do Rio, que foi a primeira, ela ali reunia todos os empresários, todos os negócios. E aí foi crescendo, apareceram os serviços sendo prestados, a indústria,
e o maior industrial do país, historicamente Visconde de Mauá, foi presidente da associação comercial. Então ela não está fechada até mesmo ao industrial. As associações comerciais, elas não têm dinheiro público. Elas são basicamente... Muito importante falar isso. Por conta da liberdade das opiniões. E nem indicação pública. E nem indicação pública. Pode ter até indicação, não tem força. Tipo assim, não é o presidente que vai definir quem é o presidente da Não CDE, é o presidente, não é a Câmara Municipal, não é a Prefeitura. O processo é interno. Pode até haver uma indicação, ok, mas quem decide são os conselhos superiores dessas entidades, as votações, os associados, é assim que acontece. Então, o empresário se ajuda juntando-se a outros e ali aquele grupo fazendo força para que a economia se desenvolva. E eu vou te dar um exemplo. Na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nós há muito tempo temos vários conselhos empresariais e discutimos vários temas. Por exemplo, nós temos conselho de meio ambiente, conselho de energia e transição energética. Que eu adoro. São 25 think tanks que nós temos na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Caramba! 25 players importantes, normalmente entre 15 e 25 pessoas participando desses conselhos empresariais e são líderes nos seus temas. Então, nós temos grandes empresas participando. É por competência, né? É por competência. E por competência e por entendimento do seu papel na sociedade. Porque é muito fácil, quando você é uma multinacional, líder de um determinado segmento, falar assim, ok, eu vou caminhar e o resto segue aqui. Não, peraí, eu vou participar lá porque eu vou mudar o cenário, vou contribuir para a mudança desse ecossistema e, consequentemente, eu vou melhorar os negócios no meu segmento. Então, nós criamos o Josier, que é um médico em 215 anos, nós temos um médico empresário, mas com a formação médica, na área médica, presidindo a associação comercial. E nós criamos o Centro de Negócios, para que a gente não fale só do que a gente precisa empurrar e discutir. Será que é ônibus elétrico que as nossas cidades precisam? Uhum. Será que são ônibus movidos a biometano, a biogás, você falar a hidrogênio? A matriz energética para depois falar sobre o veículo, né? O que adianta? É que nem o carro elétrico. Se não tem o abastecimento, como é que funciona? O que adianta colocar, né? Para colocar os ônibus elétricos que a Prefeitura de São Paulo escolheu colocar, a Enel acabou de entregar uma conta de 1,6 bilhão para criar a estrutura de abastecimento. E eu não estou aqui contra o ônibus elétrico, não. Eu estou usando como um exemplo um caso. E são vários os casos. Então, nós criamos o Centro de Negócios exatamente para auxiliar que negócios consigam serem desenvolvidos e você, de repente, precisando fazer algum negócio no estado do Rio de Janeiro ou se está lá no Mato Grosso, quer alcançar um mercado fora do país, use essa plataforma e diga, olha, se o imposto for dessa forma, se houver uma facilitação daquela, traga as suas demandas para que, como na posição de um advocacy, nós consigamos lutar. Pautar. Primeiro de tudo, pautar para ver se faz sentido e depois disso, né, dar um feedback. Porque pode ser, sim, que uma ideia ou uma empresa esteja totalmente no caminho errado. Eu acho que não é uma questão sobre botar tudo lá para poder ser votado, vamos dizer assim, ou ser debatido. É uma questão, primeiro, vamos entender se faz sentido. Né? Mas nós temos 25 think tanks, especialistas. Exatamente. Então, os assuntos chegam. Eu, na verdade, para ser bem sincero, o meu objetivo aqui contigo era conhecer quem é o Ricardo Salles para mostrar pro pessoal. E até agora a gente tá falando de macro temas e da CRJ, né? Eu sei que você já participou de projetos enormes, se for de negócios de maneira geral, mas do mesmo jeito que a gente pode falar sobre negócios de um empreendedor, de um comércio local que tem, sei lá, 2, 3 franquias e tal, a gente também pode falar de coisas enormes. Então, eu queria que, por mais que a gente não tenha ido lá no começo, não ter formado nada disso, eu queria que você contasse um pouco pro pessoal das coisas que você pode abrir, né? Pode ser até fora da CDF, não tem importância. Me fala um pouco dos projetos que você trabalhou durante esses últimos anos teus de carreira, né? As coisas que você intermediou para o pessoal entender o tamanho e principalmente a relevância de pessoas como você estando sentado na cadeira que você está.
Bom, em primeiro lugar, eu não fico sentado. Eu não sei se você já percebeu, eu sou um pouquinho agitado. Ficar sentado é muito difícil para mim. É problema, né? Mas, vamos lá. Em 38, vamos de novo de história. Em 38, meu avô veio de Pernambuco e criou uma empresa no Rio de Janeiro, na Rua São José, a primeira rua do país, onde os índios chegavam nas suas canoas e faziam a caça dentro da cidade, que não era uma cidade, né, mas daquela determinada localidade. A empresa se desenvolveu, em 46 o meu avô já visualizou essa necessidade de se juntar a outros. Em 46 ele se associou à Associação Comercial do Rio de Janeiro e dali eu vim participando quando me tornei gente. Meu pai primeiro, meu pai era muito pequeno nessa época, a empresa foi criada antes dele nascer. E é uma empresa de ar-condicionado. Era frigorífico no começo, refrigeração. Meu avô foi um dos primeiros representantes da GE na América Latina. A GE fabricava motores, compressores, o que tinha de ponta na época eram compressores. E ele montava essas geladeiras industriais para os bares, para restaurantes, para frigoríficos na Marinha e tudo mais. Na década de final de 60 para 70, meu pai começou a fazer ar-condicionado central. E assim a empresa... Né? Sim, para grandes clientes. Hoje nós somos uma das empresas que mais faz obra de construção de sistemas de refrigeração para a área hospitalar. São obras específicas. Fazemos na indústria, fazemos frigoríficos de grande porte. E em um dado momento, lá com 20 e poucos anos, eu trabalho desde 14, eu falei, bom, ar-condicionado, se uma edificação que não tem elevadores, o ar-condicionado é responsável por 70% da conta de energia, do consumo de energia, uma edificação que tem elevadores, elevador consome muito, né? Ar-condicionado é responsável por metade da conta. Bom, então eu não estou mexendo com ar-condicionado, eu estou mexendo com energia. Perfeito. Então, um pouquinho puxado pelo que a Petrobras falava, né? Não, é uma empresa de energia. Eu falo, de gasolina, de petróleo, faz sentido. E aí eu falei, então eu também sou de energia. E passado um tempo, nós criamos uma empresa de geração de energia, de biogás. Então, você não sabia disso? Então, o que nós fazemos são projetos para que você pegue aquela produção rural, aquela matéria orgânica, seja resíduo do gado, seja resíduo da agricultura, seja uma agricultura específica para geração de energia, você põe num biodigestor parecido com o processo que seu estômago faz, tem bactérias e tudo, gera o gás, esse biogás, ele vai com 60% de metano. Metano é o que interessa. Ou você põe ele num motor próprio para receber um gás pobre em metano, e esse motor é eficiente e gera energia elétrica, ou você purifica e pode usar esse biometano como você usa no carro a gás. É igual, a mesma molécula. 93% de metano é o corte para o GNV, você consegue purificar até 98% de metano no biogás. Resultado, você começa a abrir um leque. Poxa, Ricardo, mas é só lá na área rural que você... Não, você tem nas cidades, são gerados, você gera 1 quilo de lixo, de RSU por dia. Metade disso é orgânico. Por que nós não estamos gerando energia? Da alimentação dos restaurantes, dos restos de alimentação do hospital, que você poderia simplesmente processar e transformar isso, inclusive, numa matéria que a gente não tem aqui no Brasil e como é que fala? E importa 99% do AAA, que é como é que fala? O adubo. Né? 99% a gente tem que importar. Então, a gente poderia facilmente transformar o que a gente tem aqui hoje em adubo AAA e abastecer o mercado nacional a um preço muito mais barato. Vamos pensar rapidinho. Uma cidade com 200 mil habitantes, ela vai gerar 100 toneladas dia de orgânico.
Lembra? 1 quilo para cada um está gerando 100 toneladas dia para orgânico. Dessas 100 toneladas que eu botei num biodigestor, aproximadamente, cada caso é um caso, tem que se fazer várias análises, aproximadamente 80%, depois do processo, depois de gerar o gás, 80% vira fertilizante, líquido ou sólido. Depois de quanto tempo? Esse processo é contínuo. Você põe por dia 100 toneladas de orgânico e tira. Porque já me falaram 80. Que isso, do momento que você coloca lá, demora 1 ano para que ele especificamente fica transformado em adubo. Muito bem falado. Isso quando você está falando de colocar num aterro, que é a informação que tem chegado para a população. É do aterro. Do aterro você gera muito pouco do que você pode gerar quando você pega... Né? In natura, vamos chamar assim, essa matéria orgânica proveniente do lixo, e você gera isso antes de chegar no aterro. Nós temos um problema de aterro no país. Os aterros estão chegando aos seus limites. Isso por si só já gera tonelada de carbono, viu? Por que eu não pego metade dessa matéria, desse lixo que está indo para o aterro, e faço ele virar gás e fertilizante? Aí a gente fala, estão desmatando a Amazônia, puxa, o reflorestamento é difícil. Realmente é difícil, realmente está havendo um desmatamento. E todo o resto, Por que eu, na cidade de São Paulo, não estou gerando dessa quantidade? Olha a população de São Paulo e faz essa conta rapidinho. Metade pode virar fertilizante. Para quê? Para reflorestar, no mínimo. Não, e a nossa necessidade de fertilizante é infinita, é impressionante a quantidade, só aumenta a cada ano. Então, assim, não dá nem para falar que não tem mercado. O mercado é o que mais tem. Ainda nas grandes indústrias, né, o preço é muito competitivo com o que vem lá de fora, mas quando a gente fala do pequeno produtor, das associações e por aí vai, gente, os consórcios, inclusive, de pequenos produtores, médios produtores, eles pagam quase 20 vezes mais do que uma grande indústria paga. Pô, nessa distância aqui, você podia vender por 3, 4, 5 vezes o que a indústria paga e ainda ser uma economia absurda para o pequeno e médio produtor. Então, assim, mercado tá aqui. Não precisa nem criar ele, não precisa nem propaganda, ele já tá aí. Bater o telefone e falar, você quer por 1/3 do preço? Quero, manda. Nós estamos falando de transição energética. O que nós estamos fazendo na prática com relação a esse tema? O que está sendo feito na prática? Geração de fotovoltaica através de fotovoltaica? Geração através de eólica? O problema do Brasil não é energia durante o dia, o problema do país é que não temos energia no horário de ponta. E não tem reaproveitamento, né? É muito pouco reaproveitado. Que o horário de ponta, de 6 às 8 da noite, essa ponta flexibilizada pela sociedade, porque nós já quase tivemos apagões aí, e tivemos aqui em São Paulo, às 2 da tarde, então nós tivemos pico de consumo às 2 da tarde e não tínhamos energia. Que horas que o sol vai dormir? A geração fotovoltaica parou de gerar ou está gerando muito pouco a partir das 3, 3:30 da tarde. Puxa, eu estou falando que o nosso problema é a ponta. Por que nós tivemos o último apagão no Brasil, que deu rede nacional e discussão? É excesso de geração. Excesso de geração. Excesso de geração. E desarmou o sistema. A transmissão e a distribuição nisso? Porque a gente sabe que para todos nós temos um operador nacional que faz esse controle. Houve excesso de geração no Nordeste e desarmou um sistema inteiro. Só para quem não sabe, tá, gente? Aqui, para quem é de São Paulo, a gente está acostumado que a gente tem a Enel aqui, né? Mas a maior parte dos estados, principalmente no Nordeste, podem operar acho que 10, 15 empresas ao mesmo tempo lá. Então você tem sempre a empresa que está gerando energia, você tem o distribuidor, você tem o transmissor e depois o distribuidor. E dentre esses você pode ter vários players. Aqui em São Paulo é que a gente é meio travado em um só, né? A concessão foi feita para uma empresa só. Mas em outros estados podem ter várias diferentes. Então esse mercado ele pode parecer travado em alguns estados, mas não significa que ele é travado em todos, tá? Existe muito, para quem está nesse mercado, existe muita opção. Eu não posso afirmar sobre o Rio de Janeiro, eu não sei como é que funciona lá, mas eu tenho duas que dentro de casa, inclusive clientes que nos procuraram, eu tenho desde fotovoltaica que vai ficar no meio do mar,
como se fossem balsas, vamos dizer assim, produzindo. Muito interessante. O problema deles tem sido funding. E do outro lado, quem é que vai fazer a transmissão e distribuição? E o outro deles faz por êmbolo dentro do mar também, né? Então você fica no fundo da água assim, pega o movimento das ondas, transforma em energia. Ambos dentro do mar em áreas que não prejudicam nada a ninguém, que não poluem o meio ambiente, que não tem nenhum tipo de alteração no bioma local. E eles falam, cara, ainda que a gente consiga dinheiro, o problema é que você precisa de tanta autorização, você precisa entender se o Estado vai exigir que você participe de algum tipo de concessão ou não. Você não pode simplesmente falar, tá bom, eu vou fornecer para as casas, abata isso na conta da Enel, abata isso na conta... É um processo gigantesco e demorado. Então, dei 2 exemplos aqui, mas me comenta um pouquinho, como é que é o mercado de energia no Rio? Não, no Rio e no Brasil, tá? A ANEEL é a agência reguladora de energia elétrica, ela cria as regras e a concessionária, a Enel, aqui em São Paulo, é a distribuidora dessa energia. Ela não está gerando energia, ela está fazendo a distribuição. Então, ela tem as subestações e tem que manter essas subestações, mesmo que você esteja gerando fotovoltaica. Então, é muito interessante o que você está dizendo. As pessoas acham, e eu não sou contra fotovoltaica, eu faço... Sim, tem que ter todos os tipos, pai do céu, eu faço sistemas fotovoltaicos. Só que nós não precisamos de energia no Brasil hoje ao meio-dia, que é a hora que está mais gerando energia, meio-dia, 1h da tarde, é a hora que está mais gerando energia. Nós precisamos de energia no horário de ponta. Então, como que nós estamos olhando para essa questão? Porque nós teremos apagões, sim. Seja apagão por falta de estrutura na distribuição, aí cai para a Enel, cai para a Light, cai para as concessionárias que fazem essa distribuição, a responsabilidade ou parte dela. Ou por excesso. Ou por excesso. Mas quando você tem um sistema fotovoltaico, você conecta ele na rede, aqui em São Paulo, da Enel. Se a Enel não tiver disponibilidade naquela subestação para receber a tua energia, ela não vai te autorizar. Ou ela vai precisar aumentar a estrutura dela. Então é mais complexo do que parece. Aqui de São Paulo, estado de São Paulo, que adoraria ter uma PCE lá dentro. Para não ter que pagar uma fortuna que a Enel e não ter todos os problemas. O nosso problema é maior. Botar um negócio aqui e fazer para mim mesmo. E tá sobrando energia. Então me fala o seguinte, nós temos um problema que é ponta. Aí você faz uma instalação e cria uma planta fotovoltaica, uma planta eólica. No caso da fotovoltaica, ela parou de gerar e na ponta você não tem 0 de energia sendo gerada. Mas só que você pagava na sua casa uma conta de R$ 1.500. Agora você está pagando uma conta de R$ 150. O que você vai falar para o teu filho? Desliga o ar-condicionado quando você vai jogar bola ou deixa ligado? Fala, porra, toda hora, eu cansei de falar. Cara, desliga o ar-condicionado. Não, pai, quer eu volto, tá um calor danado. Quando tu volta, tu entra no banho e já liga o teu ar-condicionado. Teu quarto vai estar geladinho quando você sair do banho. Por que você vai falar agora se a tua conta é R$ 150? Não. Você fala, deixa ele. Você também já tem você está gerando um problema. Você já fez, né, aquelas... Esqueci o nome parece uma bateria gigante, você bota fora da casa, então, que ela realmente armazena com inteligência e distribui tua energia. Então, assim, a tecnologia já evoluiu desse lado. Agora, me parece que o problema é a infraestrutura mesmo, né? É a inteligência que está faltando, público-privado, e principalmente em quem toma a decisão sobre quem pode operar o mercado, né? Aí eu acho que essa decisão é mais pública. Por isso que eu estou migrando a minha atuação para a área de infraestrutura e não mais a área eu sou conselheiro de energia, não mais na área de energia, porque é uma decisão acima. Quando você paga R$ 150 na tua conta, que você pagava R$ 1.500, você passou a consumir mais. Você vai somar, ajudando a criar ou piorar o problema que nós já temos, que é a energia no horário de ponta, porque você agora não está mais preocupado com esse consumo, mas você está usando a rede. É muito fácil você pensar em fotovoltaica quando você não lembra que você precisa conectar ela na rede. Aqui em São Paulo, da Enel. Então você tem a ANEEL para fazer essa regulação.
O que você falaria para empreendedores que têm negócios desse tipo? E agora, não estou falando só das placas fotovoltaicas, desse que eu te falei, por êmbolo. Estamos falando também de empresários que têm maquinário. Tem um desses clientes, inclusive, aqui na Coin Livre, que tem um maquinário que justamente tem a estrutura que ele monta perto das indústrias para poder coletar sobra de alimento, usar no maquinário deles e depois cobrar por isso, claro, porque as empresas, não sei se vocês sabem, que estão aí de casa, a empresa que não tiver esse tipo de coleta leva multa. Então é mais barato para a empresa pagar o serviço de coleta do que pagar a multa que o Estado cobra. E daí depois ele ainda tem, isso já dá um lucro, e aí depois ainda tem o extrato disso, né, que de fato é o adubo que ele ainda pode vender. Então assim, dei mais um exemplo aqui agora. Então, o que o senhor falaria para esses empreendedores, né? Tipo, como é que a CRJ pode ajudar? Ou vocês, como empreendedores, até a tua empresa, faz sentido? Vale a pena esses caras continuarem no mercado? Vale a pena eles pegarem investimento? Vale a pena fazer JVs com empresas? Que caminho esses caras podem tomar? Eu acho que todos esses negócios, a gente vê programas na televisão que não dão a amplitude que deveriam dar. Mas lá nós estamos dando essa amplitude, então os empreendedores que tiverem ideia... Na Associação Comercial, no Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, para que essas startups ou essas ideias startups dentro de uma empresa que tem 20, 30, 40 anos... Ou empresas já existentes. Sim, mas são ideias disruptivas, ideias novas, que ele possa levar para que a gente discuta internamente. Eu acabei de dizer, nós temos 25 think tanks. Show, beleza. Aí vocês discutem internamente. E como, porque assim, eu fico sempre pensando no que eu tinha de referência antes, que é o Sebrae, né? Como é que o Sebrae te ajuda, né? Às vezes eles apresentam, às vezes eles te ajudam com o tributário, às vezes é uma consultoria, às vezes são cursos, workshops. E do lado de vocês, né? Que é essa ajuda? Existe algum tipo de plataforma? Não estou falando de plataforma tecnológica, mas alguma maneira de que isso facilite eles a entrar num sistema de concessão, como conjunto de empresas, ou vocês conseguem facilitar acesso a investidores privados ou a recursos do governo, de FINEP, BNDES, para fazer isso acontecer? Então, assim, qual que é o output da ajuda da CRJ? Fazer a conexão com os investidores. E vocês têm esses investidores interessados? Sim, da mesma forma. Que o empresário ele busca investimento para que o negócio dele consiga avançar, o investidor precisa ter bons projetos para colocar dinheiro. Se o dinheiro dele não trabalhar, ele está perdendo o dinheiro. Perfeito. Ele precisa que o dinheiro trabalhe. Mas aí só faz sentido para empresas que forem do Rio de Janeiro ou que quiserem implementar no Rio de Janeiro? Nós somos uma plataforma nacional. Então vocês podem ajudar mesmo que esses caras estejam no interior de São Paulo? Posso ajudar mesmo que ele esteja no interior de São Paulo. Mas tem que ser associado da CRJ. Não precisa ser necessariamente associado. A associação vai acontecer de forma espontânea. Perfeito. Ele vai entender a importância de estar nesse grupo. Eu não preciso botar isso como uma obrigação, que ela será natural. Mas as pessoas não sabem dessas vantagens. Aliás, já vamos perguntar sobre isso, né? Qual que é a vantagem? Já entendi a vantagem de, obviamente, estar com vocês, né? Acesso, investimento, pessoas que conhecem do tema, até mentoria, talvez, vamos dizer assim, né? Para pensar não como serviço, mas para ajudar o cara a colocar no trilho, que é muito do que eu faço também. Mas vamos lá, então, do 0 para 1, binário. Qual que é a diferença de alguém que não é associado à CRJ para alguém que é associado? Tem alguma coisa no dia a dia que ele pode contar? Tem algum tipo de workshop? Não sei. O não associado está desconectado dessa plataforma. O associado, ele, por exemplo, nós tivemos uma reunião na semana passada discutindo essa reforma tributária. Nós tivemos uma outra discussão que foi a pejotização. Eu quero saber qual é o empresário que não foi acionado por um funcionário que estava como PJ, acordo feito, combinado de forma clara, e ele foi para a justiça dizer que ele foi enganado. Um engenheiro formado, pós-graduado, ele foi enganado, entre aspas, e precisa de ser remunerado e ter todos os benefícios que uma CLT determina. E é bizarro isso, né? Porque assim, a CLT foi a pior coisa já criada na humanidade e, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem que no contrato de PJ você pode ter todos aqueles benefícios. A gente tinha que ter mais segurança de contratos, né? As pessoas têm que saber que elas podem negociar qualquer coisa no contrato entre duas partes. Você não precisa da CLT para te proteger. A CLT, na verdade, te prejudica, porque quem está pagando aquele salário tem que pagar tanto a mais para um governo cujo aquele dinheiro não vai voltar para você. A questão é a entrega.
O caro é aquela bala no semáforo que você paga de R$1 para ajudar alguém e você não vai comer aquela bala. R$1 ficou caro. É caro. Pode ser pouco dinheiro para você, mas é caro. Você pagar um imposto no Brasil que tem uma carga tributária perto da Suécia, a diferença é que a Suécia entrega. Claro. Entrega. Você vai no médico, sai do médico, vai na farmácia com o seu número, a sua receita já está lá no computador da farmácia, o farmacêutico pega e te entrega o remédio. E olha que interessante isso, né? Porque lá é o mesmo país que prega que o servidor, que o político é aquele cara que tem que ganhar o mínimo de salário possível. Quem tá lá é para ajudar mesmo, né? Que tem um índice de corrupção baixíssimo e aonde literalmente tirar o dinheiro, parte do dinheiro da população e devolver para ela é algo, né? Esse welfare state, vamos dizer assim, né? Estado de bem-estar social, que não é visto como algo populista, que não é visto como algo de esquerda. Aqui parece que é, né? Se você ajuda a população, você é de esquerda. O que tem nada a ver com isso? Né? Eu falo para todo mundo, não tem coisa melhor para o capitalismo, para a geração de valor, do que as pessoas terem poder de compra. Eu já falei várias vezes, eu sou contra o salário mínimo, mas eu sou a favor de renda universal. Né? Como liberal, né? Eu sempre discuto Friedman e Rand, eu sempre falo Mises, todos eles concordam, as pessoas têm que poder produzir valor e têm que participar, de maneira geral, da economia. Pessoas que só são auxiliadas e não estão produzindo valor são totalmente inúteis para a sociedade. Então, nesse aspecto, eu acho que o papel do Estado e das suas instituições é ir lá e fomentar o mercado. Ajudar as pessoas a ter cada vez mais habilidades, conhecimentos para poder entrar no mercado de trabalho. Isso sim devia ser a prioridade. Começa com educação de base, lá na creche, lá embaixo, e acaba com com ensino profissionalizante. Quer botar no raio da faculdade o dinheiro, que deveria ser o oposto do que o nosso governo faz, tem que botar lá embaixo, mas quer botar? Então não bota na USP pro moleque milionário estudar de graça. Bota ensino profissionalizante. Deixa o cara aprender que não teve acesso, às vezes não sabe nem ler e escrever. Ensina o cara a ser um eletricista, enfim. O governo federal anunciou o apoio às instituições técnicas. Eu acho isso extraordinário. A gente não discute política, mas sim projetos. Acho essa ação extraordinária. Eu preciso ver acontecer. Estou ansioso por ver acontecer. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu presido o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e Eficiência Energética. Aconteceu uma explosão com um profissional desse segmento. Ele foi instalar um split em Maceió. Nossa. Essa máquina explodiu e ele teve afundamento de face e morreu na hora. Putz. Uma máquina nova. Tragédia. Esse estava capacitado e habilitado. Capacitar é uma coisa, você habilitar precisa ter feito um curso técnico segundo as determinações do Ministério da Educação. Ele estava habilitado a prestar aquele serviço. A culpa é dele, a culpa não é dele. A culpa é de um sistema que precisa ser melhorado. Com certeza. De um lado, o comprador informado, de outro lado, o profissional capacitado, habilitado para prestar aquele determinado serviço. É uma coisa que talvez você falasse assim, puto, o cara foi instalar um ar-condicionado, explodiu e morreu. Como? É assim que acontece. São máquinas. Então, é muito importante que haja... Pois é, e eu tô dando uma olhada aqui, né? Eu gosto da ideia das autarquias, né? Que são formadas por pessoas que realmente entendem daquela área, que são daquela área para poder, de fato, entender se aquele profissional pode prestar aquele serviço ou não. Não tô defendendo uma OAB aqui, porque eu acho que tem muito problema político lá também. Mas vamos lá, ao mesmo tempo que a gente vê um negócio desse acontecer, você vê de onde vai vir esse dinheiro, né? Porque do outro lado, eu vi a notícia hoje, tá? E eu tava dando uma olhada aqui. O MEC fez... O governo federal fez outro corte em educação. Centenas de milhões. Tanto no básico quanto no superior. E ao mesmo tempo você vê dinheiro sendo colocado de super salários e tal, sabe quem? Então assim, qual que é o objetivo deste governo? Será que o MEC literalmente é a melhor instituição para poder estar observando esse tipo de... Eu ia falar operação, mas em tipo de... Enfim, liberação do profissional, de capacitação do profissional. Será que não faz sentido, aí sim, que cada uma dessas áreas
faça a sua própria medição. Pô, a OAB com seus advogados, os engenheiros, os médicos e por aí vai. Então vamos lá. As profissões técnicas. Entidades. Tipo, de novo, uma associação. Né? Associação comercial, por que não uma associação que... Né? Uma entidade que vai lá eu acho que para cuidar da educação deve haver um Ministério da Educação fantástico. Mas a gente não está falando só de educação, né? A gente está falando de capacitação. Precisa de monitoramento. Como é que nós estamos acompanhando? O que você e eu estamos cobrando dos deputados que nós votamos para que nos represente? O que eles estão fazendo lá? E eu vou te dar um exemplo. Vamos ainda nessa questão do ar-condicionado. Em 98 foi sancionada uma lei pelo então presidente Temer, que é do Plano de Manutenção, Operação e Controle dos Sistemas de Ar-Condicionado. Esta lei precisa de regulamentação. Cadê a responsabilidade dos senadores, do presidente, dos deputados, para cobrar a regulamentação? Se não existe regulamentação, a lei não tem efeito. Não tem efeito. Quem é que está cuidando do ar que você respira? Tu já parou para pensar? O ar é transparente, invisível. Quem é que está cuidando? E lembrando que isso é uma necessidade privada, tá? Como liberal, eu sou a favor de um Estado pequeno, com o mínimo possível. O que não significa que você não precise regular ou monitorar alguns mercados. Mas isso também tem um apelo privado. Vamos dar um exemplo. Pega um tipo de profissional, qualquer um deles, tá? Que não tem um controle como a OAB tem. Você não precisa o tempo inteiro ficar renovando e obtendo o seu certificado. E aí cria-se, né? Você tem milhares de profissionais, cria-se uma instituição dessa que vai lá e vai homologar, que vai dar um selo para os profissionais que estão em dia, que fizeram as provas, tal, sei lá o quê. Então esse cara, uma vez que você contrata ele para fazer algum serviço na sua casa, um técnico de ar-condicionado, ele mostra, não, eu tenho o selo que mostra que eu, neste ano... Quem é que você chama? O ponto é o seguinte, você não precisa do governo para poder fazer isso. Pode ser uma instituição, inclusive, privada, que as pessoas paguem para poder fazer essa prova tal, e eles ganhem dinheiro com isso. O ponto é quem que você vai chamar? O cara que tem o selo ou quem não tem? Você não precisa do Estado. Eu vou preferir pegar o cara que tem selo. Ponto. Você precisa de informação. Então, mas e esse é o ponto. Eu acho que tem muito espaço para isso. Você não precisa esperar o governo dar um jeito. Não. As pessoas podem se organizar você vai e pedir ajuda. passar pela parte legal. Passa. Nós estamos trabalhando Mas não precisa ser uma entidade governamental. Não precisa ser algo do Estado. Você vai ter que precisar do Estado de uma maneira ou de outra para uma homologação. Tal. Você usou um exemplo muito bom, que é o exemplo da OAB. Nós estamos trabalhando na certificação profissional. Ele precisa receber um certificado que ele é habilitado para prestar aquele serviço. Eu vou tirar o CRA hoje, para poder... Os quinais que eu sempre utilizei, que pagavam um imposto gigantesco, agora eu vou pagar um imposto, era acho que 17% para consultoria estratégica e tal. Agora vai para 6% para eu poder usar aquele quinai, né? Aquele mesmo quinai diminuiu para 1/3 se eu tiver o CRA. Bom, eu sou formado em administração, estou indo tirar hoje, inclusive. Bom, um exemplo ótimo de controle e monitoramento da atividade empresarial. Vou lá, sem problema nenhum, nem sei quanto é que custa para fazer. Não que eu seja rico, não é isso, mas eu acho que é algo válido. Para você ter um benefício não é nem isenção tributária, diminuição tributária, que vai inclusive me ajudar a fechar mais negócios, porque o meu cliente vai poder pagar menos, eu tenho que ir lá e tirar o meu registro. Tá bom, vamos embora. Mas o melhor é que o teu cliente vai saber que você é habilitado para prestar aquele serviço. Eu acho que esse é um ponto de extrema relevância. E aí, voltando lá para os ônibus elétricos, existe uma lei que está sendo discutida no Senado e capitaneada pelo senador Fabiano Contarati, do Espírito Santo, que fala da monitoramento da qualidade do ar. Qual o impacto do derretimento das calotas polares na sua vida? Nós estamos falando hoje aqui em São Paulo, sentados nessa mesa. Mas o problema são as vacas, né? Conversando. Não. O que importa para você é o ar que você está respirando agora, quando você desce aqui na Paulista e vai respirar. Incidência de luz solar também. Que você vai entrar no ônibus e vai para um lado, para outro, ou entrar no metrô ou no transporte por aplicativo. Exposto àquilo por muito tempo, né? O que nós como sociedade, retemos do aprendizado dessa dor da Covid que a nossa sociedade sofreu? Aí nós estamos preocupados da poluição gerada pelo diesel. Extraordinário, preocupação importante. Aí você entra no ônibus, tem renovação de ar dentro do ônibus? Tem filtragem? Ponto.
As concessionárias Os patógenos, deveriam, né? o que mata mais no mundo é tuberculose. Tuberculose você pega da mesma forma que pegava Covid, da mesma forma que pega H1N1, H2N3 e por aí vai. Qual é a preocupação que nós temos? Qual é o ponto de importância? Bom ponto. Bom, infelizmente o nosso tempo está no fim. Eu queria pedir, Salles, se você puder, último momento do programa, sempre você, câmera, você, deixa os seus links, redes sociais, alguma mensagem final em relação à CDF, para a gente poder finalizar o programa e para o pessoal poder te encontrar também, quem sabe entrar em contato, tirar alguma dúvida, se associar. Então, por favor. Então vamos lá. acrj.org.br. No CNCR, presidência@cncr.com.br e ricardosales.oficial. E o nosso podcast, que nós temos também, falando de negócios, conversamos com pessoas, o Depot Share da Comunidade Europeia, que discute a questão das cidades responsáveis ambientalmente, que veio ao Brasil discutir no G20 todas essas questões, que é o RJ mais Negócios. Procura lá no YouTube, vem, se inscreve, vem participar conosco. E muito obrigado pela recepção, pela janela que você abre para nós e para esses empresários que buscam novas oportunidades. Show de bola, Salles. Muito obrigado mais uma vez e com certeza vai ter uma versão 2 disso, porque nem começou a tocar nos assuntos todos que eu queria falar contigo. É porque realmente, como são assuntos muito técnicos, né, se acaba estendendo muito, o pessoal não consegue reter tanta atenção. É por isso que eu gosto de fazer outras versões, né, V2 disso aqui. Então, gente, para quem ficou até agora, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, porque hoje mais de 80% das pessoas que assistem nosso conteúdo não são inscritas, então não custa nada, só ajuda a gente a aparecer cada vez para mais pessoas. Vou pedir desculpa aqui também, toda vez o pessoal da CRJ, toda vez que eu falei a CDF, é porque assim, para mim, sigla é complicadíssimo, TDAH é meio complicado, mas enfim. São duas associações que eu admiro bastante, que eu tô aprendendo cada vez mais sobre. E para vocês que têm mais curiosidade, abre esse canal de comunicação, tira dúvidas do mesmo jeito que eu tô tirando aqui, coloca nos comentários as dúvidas de vocês, tudo que eu puder colocar, deixar à disposição, assim como vocês sabem, né, o meu Instagram pessoal, né, que é o GiorgioBT, vocês podem entrar em contato comigo, eu faço essa ponte e é isso, vamos fazer os negócios acontecerem, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.